vamos falar sobre aneurisma, principalmente o aneurisma de aorta. Você sabe o que é um aneurisma, os riscos, né? Por que a gente tem que levar a sério, quais são os perigos desse problema? Então vem comigo, eu sou Antônio, sou cirurgião vascular, trago conteúdo todo santo dia que te ajuda a cuidar da sua circulação. E os aneurismas, né? O que é um aneurisma? Um aneurisma é uma dilatação de um vaso sanguíneo. Um dos principais aneurismas no corpo é na aorta, que é uma artéria grossa que sai lá do coração e através dela saem todos os outros ramos que vão nutrir o nosso corpo. Então o coração ele bombeia um sangue cheio de oxigênio, de nutrientes, e ele bombeia esse sangue depois da batida do coração, né? Quando o coração se contrai e faz a sístole. Esse sangue ele é impulsionado pelos vasos sanguíneos, pelas artérias do corpo sob pressão. Por isso que a gente fala que a pressão normal, um valor de referência, é uma pressão de 12/8. O que isso significa? 120 milímetros de mercúrio, que é a pressão sistólica, e 80 milímetros de mercúrio, que é a pressão diastólica. Sístole é quando o coração contrai. Então ele ejeta esse sangue sob pressão nas artérias. Quando ele relaxa, que é a diástole, a pressão no vaso sanguíneo nas artérias ainda se mantém em torno de 80 milímetros de mercúrio. Por que esse sistema ele é pressurizado? Para o sangue ter uma direção única, ele está sempre sendo impulsionado para frente. E é por conta dessa pressurização dentro dos vasos sanguíneos, dentro das artérias, que a gente tem o crescimento do aneurisma. Então é a combinação de dois fatores. O primeiro fator é qual? É o enfraquecimento da parede do vaso sanguíneo, e o segundo é a pressurização, é a pressão arterial elevada. Então esses são os dois mecanismos que fazem o vaso sanguíneo se dilatar, aumentar de tamanho, crescer. Então, Antônio, quando que eu falo que o vaso sanguíneo está grande, quando que eu falo que ele não está grande? O que é um aneurisma, então? O vaso sanguíneo, por exemplo, a aorta, vamos supor que ela tem um diâmetro normal de 2 centímetros. Vou pegar um exemplo aqui para vocês, que tem uma faixa que é normal, em torno de 1,5 a 3,5, dependendo da estatura da pessoa. Mas vamos pegar um valor de referência de 2 centímetros. Quando esse vaso sanguíneo começa a aumentar, até determinado ponto eu vou falar que ele tem um problema chamado de ectasia. A ectasia é um crescimento discreto do vaso sanguíneo, ainda não é um crescimento muito grande daquela artéria a ponto de me deixar preocupado, a ponto de me causar algum problema. Então a ectasia é quando esse vaso sanguíneo cresce em torno de 50% do valor normal dele. Então se eu peguei o exemplo de 2 centímetros até 3 centímetros, ele é uma ectasia. Então a partir desse ponto, se a parede do vaso sanguíneo está enfraquecida, se a pressão arterial está ficando muito alta, o que acontece? O crescimento não para, e aí a pessoa, à medida que esse vaso vai aumentando cada vez mais e ultrapassa esse valor de referência aí de 50% do valor normal, do tamanho esperado do vaso sanguíneo, daquela artéria, aí a gente já começa a chamar isso de um aneurisma, ou seja, quando começa a chegar em diâmetros aí em torno de 4 centímetros, a gente já começa a considerar aquele vaso de aneurismático. A gente começa a falar que aquela é uma dilatação aneurismática. Isso significa que a gente já precisa ter um pouco mais de atenção. Mas por que tem que ter atenção? Porque imagina a gente soprando uma bola de soprar, uma bexiga. Quanto mais a gente sopra, mais esse balão vai aumentando. Você já percebeu que a parede dele vai ficando fininha e a gente já começa a olhar assim e pensar, vai estourar, vai estourar? Mesma coisa o aneurisma. A partir de determinado tamanho, ele começa a ter altíssimo risco de romper, de rotura, de ruptura. E o que isso significa? Se esse vaso rompe, a gente tem uma hemorragia no organismo. Agora, por que eu falo que toda artéria tem um valor de referência? Você imagina, pessoal, que a artéria aorta, que é a maior do nosso corpo, ela tem determinado calibre. Mas agora, quanto mais distante ela está do coração, os vasos vão ficando menores. As artérias que estão no braço têm um calibre diferente, No braço, no dedo, na perna é outro tamanho. Então, todo vaso ele tem um tamanho natural dele, tá certo? Então, a gente tem que ter uma referência, que é esse valor normal do vaso. A partir daquele valor normal, eu vou começar a considerar se aquela artéria, caso ela cresça, começa a se tornar ectasiada ou aneurismática. O aneurisma que é aquele que me
preocupa. Então, uma das coisas que eu tenho que fazer para eu evitar a progressão acelerada desse aneurisma é controlar a pressão arterial da minha pessoa, né, do meu paciente, daquela pessoa que possui aquela dilatação. A morfologia, ou seja, a forma do aneurisma, também é uma coisa que nos preocupa, né? Aqui eu vou mostrar para vocês uma dilatação aneurismática sacular. Tá vendo que é uma dilatação que pega somente uma parte da artéria, né? Só parte dessa artéria, ou seja, é uma dilatação, né, diferente, esquisita, excêntrica, tá certo? Já nesse outro exemplo aqui, ó, um aneurisma fusiforme, você pode perceber que pega toda a parede da artéria de forma concêntrica. Aneurismas saculares são mais perigosos, têm um risco de rotura maior do que os fusiformes, tá certo? Isso é outra coisa que nos chama a atenção. Agora, quando que é mais comum o aneurisma? O que gera esses aneurismas? Principalmente a idade avançada, né? Os aneurismas tendem a acontecer em pessoas mais idosas, em torno de 60, 70, 75 anos, tá? Principalmente aquelas pessoas tabagistas que fumaram durante a vida, que não cuidaram da pressão, da alimentação, da saúde, tá certo? Tudo isso são fatores de risco para a formação, para o surgimento de aneurismas. E se você já pensou aí do outro lado, Antônio, todo local do nosso corpo tem uma artéria, né, que precisa receber sangue do coração, então qualquer parte do nosso corpo pode ter uma formação aneurismática. Os locais mais comuns é na aorta, tá bom? Também, né, dentro da cabeça, os aneurismas cerebrais, tem os aneurismas na perna, como na região de trás do nosso joelho, chamado de poplítea, os aneurismas poplíteos. Nos órgãos, principalmente na artéria que vai para o baço, que chama artéria esplênica, é outro local de aneurisma, mas nenhuma parte do nosso corpo está livre, né, de ter um aneurisma. O que eu posso chamar a atenção é que existem regiões, tá certo, onde existe maior incidência, maior propensão, mas qualquer parte do nosso corpo onde tem uma artéria, ela pode se dilatar. E aí, como a gente já mencionou que quanto mais esse aneurisma cresce, maior é a chance de ruptura, né? E se a parede enfraqueceu, ela não vai voltar mais ao tamanho que era antes. Você já começou a imaginar que o tratamento do aneurisma a gente precisa submeter esse paciente a alguma intervenção. O tratamento do aneurisma só com remédio, a gente não consegue fazer aquela artéria dilatada voltar a ter o calibre normal, não. A gente precisa colocar o quê? A gente precisa colocar, né, algum material, alguma coisa ali que impeça que aquele aneurisma cresça. Se for uma artéria, por exemplo, de acordo com aquela morfologia que a gente falou, por exemplo, um aneurisma sacular, onde eu possa colocar algum material ali dentro, eu posso talvez entupir, entre aspas, né, encher aquele aneurisma, por exemplo, de mola, de um produto chamado de ônix, que é análogo a uma cola, onde eu vou impedir que aquele aneurisma receba sangue e não se rompa. Se for vasos, né, locais onde eu não possa ocluir, fechar esse aneurisma, né, eu posso usar, por exemplo, próteses revestidas, estentes revestidos, ou endopróteses, onde a gente vai isolar aquela área, a gente vai despressurizar esse aneurisma. Em último caso, dependendo né, da morfologia, da localização, se eu não conseguir nem colocar uma endoprótese, nem embolizar, que é encher esse aneurisma com algum material e fechar ele, né, em último caso eu vou ter que operar, fazer a ressecção cirúrgica ou clipar esse aneurisma, tá certo? Então o aneurisma, né, as dilatações aneurismáticas, elas têm que ser levadas em consideração, tá? Por conta do risco de ruptura. Quanto maior o aneurisma, quanto mais tempo passa, maior a chance de romper, e uma ruptura de um aneurisma pode ser gravíssima, dependendo do calibre, do tamanho daquela artéria. Às vezes não dá nem tempo da gente socorrer aquela pessoa. Para você ter uma ideia, né, Antônio, mas como é que é o crescimento, quanto tempo isso cresce? Só em critério de ilustração, por exemplo, um aneurisma de aorta abdominal. Esse aneurisma cresce em torno, aí, no máximo aceitável, de 1 a 1,2 centímetros por ano. Se ele crescer mais do que isso, né, a gente fala que é um aneurisma de crescimento acelerado, a gente tem que ter mais cuidado e provavelmente tratar esse paciente de forma mais precoce. Então, um exemplo só para vocês entenderem a velocidade desse crescimento. Tá, Antônio, agora me fala com relação ao tamanho. Aneurismas em torno aí de 5, 6, 7 centímetros, ele tem um risco de romper baixo. Agora, aneurismas em torno de 10
ou 12 centímetros, um aneurisma de aorta do abdômen, aorta abdominal, o risco dele romper é um risco altíssimo, tá certo? Então, o calibre, o diâmetro desse aneurisma é outro fator importantíssimo para a gente determinar, né, a urgência, a velocidade que eu preciso colocar logo esse paciente, né, para ser submetido a um procedimento ou não. E fatores de risco, né? Fatores de risco como o aparecimento de uma dor súbita de um paciente que sabidamente já tem um aneurisma, pode ser um sinal de alerta que ele está prestes a romper, né? Outras coisas que pode acontecer, pode formar trombo na parede desse aneurisma e esse trombo migrar para os dedos, embolizar, sair fragmento para outras partes do corpo e essas partes sofrerem. Por exemplo, perder um dedinho do pé e ele ficar escurinho por falta de oxigênio, porque esse aneurisma saiu material, saiu êmbolos dele. Então isso são fatores de alerta, são sinais de alerta. Geralmente o aneurisma, né, o paciente identifica ele como uma massa pulsátil. Geralmente quando a gente tem uma dor abdominal, vai fazer ultrassom e aí que a gente localiza. O aneurisma não tem aquela coisa assim, eu estou sentindo isso, é do aneurisma. Não, geralmente é um desconforto, a pessoa começa com sintomas inespecíficos, né? Às vezes um desconforto abdominal, uma mudança do hábito intestinal, uma dor estranha na barriga ou em outra parte do corpo. Então o aneurisma ele não tem nenhum sinal ou sintoma específico. O principal é o que? É uma massa pulsátil, mas algumas vezes, por exemplo, aneurismas cerebrais, eu não consigo palpar essa massa pulsátil. Já aneurismas, por exemplo, igual da poplítea ou abdominal, dependendo, né, se for uma pessoa magra, ou da poplítea se for uma pessoa com a perna mais fina, eu consigo sentir essa massa pulsátil, mas geralmente são exames de rotina. É aí que a gente descobre, exames de rotina, que a gente descobre esses problemas, essas dilatações. Tá bom? Então, se você fuma, não tem atenção com a sua pressão, mantém hábitos de vida pouco saudáveis, como por exemplo, né, o sedentarismo, não pratica atividade física, ou até mesmo, né, está acima do peso, obesidade, com o organismo todo inflamado, tudo isso pode ser um fator de risco. É importante fazer o check-up vascular, o acompanhamento, cuidar da saúde para poder diagnosticar, principalmente se a idade já está chegando, já passou dos 50 anos, principalmente dos 60 anos, já está na hora da gente rastrear, fazer exames de rastreio, que pode ser, por exemplo, um ultrassom de aorta, um ultrassom abdominal, para poder pegar esse problema logo no início, principalmente pacientes tabagistas, tá certo? Ficou aí a nossa revisão sobre aneurismas. Eu quero que você faça o seguinte, se você gostou desse vídeo, eu quero que você compartilhe, tá bom? Com alguém que você queira ajudar, com alguém que você acha que vai se beneficiar desse vídeo. Para quê? Para a gente poder alcançar mais gente e levar saúde para o maior número de pessoas possíveis. E deixa aí seu comentário também, para a gente poder saber o que você está achando aí do outro lado.